Você sabe qual é a diferença entre doutrina para usos e costumes ou tradição? Bora lá que eu vou te explicar sobre isso. Graças a Deus, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Marcos, e hoje é dia de lermos os capítulos 7 e 8 da Palavra do Senhor. Amém? E eu quero falar sobre este assunto que pouquíssimas igrejas abordam, que no caso é a diferença entre doutrina e usos e costumes. Amém? Bora lá. Quero ler com os irmãos capítulo 7 do livro de Marcos. Eu vou ler aqui do versículo 1 até o versículo 23, para que assim a gente possa entender com mais clareza, com mais totalidade, aquilo que o Senhor tem para nós como ensinamento no dia de hoje. Amém? Bora lá. Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23 diz: Certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las. Pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam do mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então, os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Disse ainda: vocês se esquivam com habilidade da lei de Deus para se apegar à sua própria tradição. Por exemplo, Moisés deu esta lei: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Vocês, porém, ensinam que alguém pode dizer a seus pais: não posso ajudá-los. Jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês. Com isso, desobrigam a pessoa de cuidarem dos pais, anulando a palavra de Deus a fim de transmitir sua própria tradição. E esse é apenas um exemplo entre muitos. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão, e seus discípulos lhes perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entendem? Perguntou. Não percebem que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezáveis vêm de dentro. São elas
que os contaminam. Amém? Olha só, nós precisamos entender o que é doutrina e o que é usos e costumes, ou tradição, como aqui é exemplificado por Jesus em suas próprias palavras. Pessoas, mestres, líderes, pegam até mesmo hoje em dia tradições ou usos e costumes e falam que é doutrina, e não é. Qual é a diferença? Não tem problema nenhum em que as igrejas tenham seus usos e costumes, até porque ninguém vai poder dizer para o Senhor no grande dia: olha, eu não me adaptei a igreja nenhuma. Existem igrejas de diversas formas, né? Desde que a igreja pregue que Jesus cura, salva, liberta e leva para morar na glória, é uma igreja boa, porque ela te aproxima do Senhor. Agora, a questão dos usos e costumes, isso serve para que as pessoas não possam dizer para o Senhor naquele grande dia: eu não me adaptei a nenhuma igreja. Como é que não se adaptou? Uma igreja tem que usar terno e gravata, na outra não precisa usar terno e gravata. Em uma igreja o culto é de terça, quinta e domingo, na outra é segunda, quarta e sexta. Então, assim, existem diversas igrejas com seus usos e costumes. Então não há problema em relação a usos e costumes. Amém? Claro que precisamos analisar o texto para ver se de repente este ou aquele ministério não está deturbando o texto bíblico, tá bom? O que não pode acontecer é eu ter alguns usos e costumes e trazer como tradição ao ponto disso se tornar doutrina. Eu não posso dizer que é doutrina. Por quê? Qual é a diferença entre doutrina e usos e costumes? Os usos e costumes é isso que a gente vê nas igrejas. Uma pode isso, uma pode aquilo, uma tem parede preta, a outra não tem, e por aí vai. Isso são usos e costumes. Amém? Doutrina, ela vem do Espírito Santo. A doutrina, ela vem daqui. Existem algumas coisas que são doutrinas do Espírito Santo. E isso jamais pode ser mudado. Pode pegar a igreja que for, ela tem que ter doutrina do Espírito Santo. Por quê? Porque a doutrina vem do próprio Senhor. Amém? Lembrando que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Tanto é que eles querem pegar aqui o momento de tradição dos líderes religiosos, que é lavar as mãos para se alimentar, e quer pegar Jesus, pelo fato dos discípulos de Jesus não terem lavado a mão para comer. E Jesus fala para eles: vocês realmente estão mal mesmo, porque vocês pegaram uma coisa que é tradição de vocês. Isso não vem de Deus. Ou seja, isso não é doutrina. Isso é usos e costumes. Se você tem o costume de lavar a mão, vai lá, lava a sua mão e vai comer. Se eles não têm esses usos e costumes, deixa eles também. Tá tudo certo, até porque o alimento que entra pela boca, ele não contamina. O que contamina é o que sai da boca. Por quê? Por conta disso, que a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Então, se você tem más conversações, más atitudes, se você tem desejos impróprios, coisas que te afastam do Senhor, propriamente dizendo o pecado, então você já está contaminado. Entende? E por isso Jesus vem dizendo para eles assim: vocês estão invertendo os papéis. Aquilo que é doutrina estão deixando de cumprir. E aquilo que é usos e costumes ou tradição, vocês estão querendo impor como doutrina. Entendeu? Era isso o que acontecia. Espero que você tenha compreendido a diferença entre usos e costumes e doutrina. A doutrina vem do Espírito Santo e os usos e costumes são nós. É particular de cada ministério. Que Deus te abençoe e fique na paz, Senhor Jesus.